dizer aos expositores que essa campainha não é o presidente que aperta a campainha. Está programada ali, faltando 1 minuto, ela dispara automaticamente. Só queria mostrar que não é. Vamos agora para o secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul, Jader Julianelli Afonso. Bom dia. Obrigado, senhor presidente Lindbergh, pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Ministro Nelson Barbosa e demais colegas. Bom, a discussão, como foi bem colocada pelos colegas, pelo Trinchão, pelo Paulo, pelo Mauro, ela é muito maior do que nós podemos pensar em curto prazo. Então, é bom, eu gostaria até de salientar isso aos senhores senadores, que envolve interesses, digamos assim, federativos muito relevantes. Digamos até em termos de cláusulas pétreas, a sobrevivência da federação. Não se pode negar, como bem foi colocado hoje e até ontem, a exceção do ex-governador Germano Rigoto, que a política de desenvolvimento regional praticada no Brasil ao longo de todos esses anos foi em cima da guerra fiscal. A guerra fiscal é um termo que ele é pejorativo, porque tem essa noção de que há um prejuízo aos estados que arcam com crédito, mas, como bem disse o colega Mauro, na verdade, quem deixa de receber aquele tributo é o estado que está concedendo, em prol de ter uma vantagem comparativa e competitiva de forma a instalar indústrias e empreendimentos em seu território. Ontem mesmo nós recebemos um e-mail de um grupo de empresas lideradas, empresas grandes, onde até a Odebrecht está na assinatura, que colocam que, dependendo do que for decidido, não há vantagem em ficar nossos estados, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque só o custo de logística ele varia entre 3% e 6%. Então, quando nós falamos numa equalização, numa unificação de alíquotas em 4%, nem esse custo mínimo de deslocamento ou custo Brasil de 6% nós conseguimos suprir. Bom, nós temos aqui dados que mostram que essa política de incentivos, por mais que se queira dar um aspecto de danosa, né, de dano, que poderia até, como disse já o ministro Nelson Barbosa, em termos de federação, digamos, em termos de nação, não há ganhos, mas em termos de regionalização, se tem ganhos muito relevantes. O valor adicionado bruto da indústria de transformação, que é o que mede uma variável do PIB em termos de industrialização, no Centro-Oeste, vamos falar, Mato Grosso do Sul, ele saiu de 1.044 para 4.376, de 2002 a 2010. O Mato Grosso, ele saiu de 1.795 para 6.186. Goiás saiu de 3.928 para 11.801. Isso demonstra o quê? Que esses estados, eles ganharam industrialização, eles desenvolveram industrialmente. Então, isso se deve o quê? A essa diferença da alíquota, que foi muito bem pensado pelo Constituinte em 88 e, consequentemente, é o que estava na cabeça dos legisladores em 89, quando da confecção da resolução, né, da feitura da resolução do Senado, onde houve essa diferença da alíquota. Porque a ideia, como eu já disse outra vez, é que a parte do tributo maior fique com o estado menos envolvido e a menor com o estado mais envolvido. Ou seja, essa ideia já foi de diminuir essa desigualdade regional. Logicamente, os estados menos envolvidos, sabiamente, viram que aquilo também poderia, em vias de benefício fiscal, ser uma outra vantagem competitiva para que se atraísse essas indústrias. E mesmo com esses dados que eu passei para os senhores,
se pegarmos São Paulo, que se diz o maior prejudicado, ele saiu de 93 bi em 2002 para 219 bi em 2010, de nível de industrialização. Ou seja, São Paulo não deixou de industrializar porque essas outras indústrias foram para esses outros estados. Então, isso é um dado importante para analisarmos quando se diz que a guerra está fazendo com que outros estados, os estados envolvidos, eles sejam prejudicados de forma a vir a ter uma dificuldade financeira. Também temos que analisar o seguinte, no caso, por exemplo, do Centro-Oeste, nós somos muito, isso também em outros estados, somos muito penalizados pela Candir, pelo FPE e por transferências constitucionais. Só o Mato Grosso do Sul ele é o antepenúltimo em transferências constitucionais e ele é o penúltimo em FPE. Então, nós dependemos muito do ICMS. Esse ICMS, por mais que ele seja desonerado, né, em parte para a atração das indústrias, não a atividade comercial e demais, e sim para a atração de indústrias novas, essa indústria está pagando alguma coisa. Por mais que você dê um benefício de 1/3, 2/3, ela está pagando 1/3. E se ela não viesse àquele estado, nem esse 1/3 teria, porque esse estado não teria essa receita. Então, tem que ser analisado isso. Além do benefício indireto que ela cria em termos de emprego, renda e desenvolvimento industrial, econômico e, consequentemente, social, ela também está pagando ICMS. Ela não é desonerada totalmente. Agora, como foi bem colocado, se existem desvios hoje na guerra fiscal, na concessão dos benefícios, nós temos que ajustar. Mas isso não quer dizer que tenha que se unificar totalmente num prazo, como o Sul e o Sudeste defende, curto, de forma a prejudicar esses estados. Só para colocar para os senhores, nos novos dados enviados ontem pelo CONFAS, onde tem a participação do Ministério da Fazenda na apuração, hoje o Centro-Oeste ele teria, com a alíquota unificada em 4%, Goiás perderia 2,5 bilhões, ou seja, 25% da sua receita de ICMS. Mato Grosso, 891 milhões, 15% da sua receita. E Mato Grosso do Sul, 1,8 bilhão, 33% da sua receita. A proposta que os estados do Sul, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão fazendo de 7,4, né, coordenador Trinchão, ela, mesmo sendo já um avanço, ela acarreta perda desses estados. Nessa perda que eu passei, ela diminui em 40% apenas, na 7,4. Ou seja, temos perdas, só que em pró da discussão, em pró da federação e da discussão nacional hoje, que a proposta do governo federal houve significativas melhoras, mas ainda precisa analisar esse ponto dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mesmo assim, nós, os secretários e os governadores, colocamos a posição de 7,4. Só nisso nós vamos perder uma vantagem de 5 pontos percentuais de diferença hoje do 12,7, além de, como eu disse, se as empresas elas têm um cálculo de 6%, o 7 ele está muito próximo desse 6. Então, qual o tipo de guerra fiscal que ainda pode ser praticado dessa forma em 7,4? É muito pequena. Então, seria mais realmente para atrair alguma empresa que tenha um custo, alguma coisa logística menor, uma que desloque menos, não uma, por exemplo, lá do Mato Grosso, que vai escoar soja a 2.000 quilômetros. Então, teria que ser alguma coisa, você teria ainda um ganho pequeno, mas é uma forma de colaborar com a proposta da União. Bom, outras preocupações estão na MP, que são referentes à compensação. Como que seria a compensação? Da forma que está escrita, a gente já passou para o ministro Nelson Barbosa, que foi muito sensível, e a equipe dele estão analisando as divergências de interpretação, então, para melhorar a redação da MP em pontos que deram um duplo entendimento, mas também como será feita o valor efetivo. Hoje, os cálculos de perda são esses que eu passei, para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, nós podemos depois disponibilizar. Como serão feitas essa compensação? Então, lá fala em valor efetivo. Como que se glosará? Pegará todos os benefícios e retirará das notas eletrônicas e que não corresponde a uma realidade? Por quê? Porque cada empresa ela pactou com o Estado um tipo de benefício. Então, não é simplesmente pegar todas as notas eletrônicas e retirar o que está lá disposto na lei. 2/3, 1/3. E sim, cada empresa ela tem produtos que são incentivados, outros que não, operações que são, outras que não. Então, na verdade, depende da apuração dessas empresas. Outro ponto que nos preocupa é o FDR. Hoje, o Centro-Oeste, o Mato Grosso teria 431 milhões em 2017 de FDR.
o Mato Grosso 457 milhões e Goiás 560. É um valor muito pequeno para que se mantenham os atuais empreendimentos e se atraiam novos. Ainda mais com essa relação de 75-25, que nós estamos solicitando que seja invertida ou pelo menos 50-50. Por quê? Senão se torna mais vantajoso essa indústria pegar um recurso no próprio capital nacional ou exterior e continuar nas regiões desenvolvidas, Sul e Sudeste. Então o FDR tem que ser bem pensado. Nós temos uma proposta, deveremos apresentar depois para os senadores, tendo a sensibilidade do Ministério da Fazenda, de que a região Centro-Oeste tem que ser pensada também no FDR. Por quê? Porque ela tem um PIB alto em decorrência dos produtos semi-elaborados e primários que são exportados, que não acabam refletindo em arrecadação, em benefícios diretos, são desonerados, a Candir não ressarce, e ao mesmo tempo uma população baixa. Isso desvia o índice. Então nós temos propostas para que isso seja revisto. Então com esses pontos, nós temos que colocar outros pontos, por exemplo, a própria unanimidade, como já foi citado, né? Tem que ser aprovados os benefícios atuais, irrestritamente, para que se tenha vigência às regras novas. Tem que ser aprovada a PEC 197 do comércio eletrônico, senão com essa alíquota em 4% vai se facilitar a simulação e criação de empresas só para a venda desse tipo, acarretando sonegação e perda dos estados. Então tem que estar vinculado uma coisa a outra. E também uma outra coisa que nós colocamos é que as penalizações para quem não cumprir a regra daqui para frente sejam efetivas. Então, porque hoje, como está, bloqueia o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento. Só que um estado como São Paulo não tem perda e o Fundo de Desenvolvimento é 0,01% da receita. Então, qual seria a penalização? Então, é uma regra que todos têm que ser iguais. Então, essas são as preocupações que nós colocamos dos estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste para que os senhores senadores tenham a sensibilidade e o bom senso de analisar, porque hoje é a forma que nós temos de manter esses estados em desenvolvimento, como eu mostrei em números, e que não voltemos a um status quo de 30 anos atrás. Como disse bem ontem na audiência, o Sul e o Sudeste, eles colocaram a escada que eles subiram, eles querem tirar para que os outros não subam. Então não é essa, eu acho que é o pensamento de uma federação que quer uma uniformização entre as suas regiões. Obrigado.